Uma pergunta excelente, aliás, eu acho que essa pergunta todo mundo deveria se perguntar e procurar a resposta antes de começar a investir em fundos imobiliários. Esses fundos que hoje aí estão caindo, que você fala, mas esse fundo está caindo, ele é tão bom, por que ele está caindo? Já teve época que esses mesmos fundos estão negociando com yield de 5,5%. Vai ter momentos, então, Baroni, que pode ter 50% de tijolo, 50% de papel? As perguntas hoje estão ótimas. Olha essa pergunta número 1. Fabiano Costa, se a gestora do fundo falir ou fechar as portas, eu perco todo o meu dinheiro investido ou os imóveis continuam sendo dos cotistas? Uma pergunta excelente, aliás, eu acho que essa pergunta todo mundo deveria se perguntar e procurar a resposta antes de começar a investir em fundos imobiliários. A grande vantagem que eu diria sobre fundos imobiliários em relação a alguns outros tipos de investimentos é justamente você não ter uma conexão de contabilidade entre administrador, gestor e o próprio fundo. O fundo é um CNPJ à parte, a gestora é um CNPJ à parte e o administrador também, porque o administrador, às vezes, ele é um banco, é uma instituição financeira que também pode falir. Uma gestora também pode ser fechada, pode ser vendida, enfim, ele pode simplesmente descontinuar o seu trabalho, ela não precisa nem falir, ela pode simplesmente falar assim, olha, não quero mais fazer gestão de recursos, e ela pode entregar a gestão para outro gestor ou administração, que já aconteceu, inclusive, no Brasil, de alguma administradora falar, olha, não quero continuar mais operando aqui no Brasil, trabalhando no Brasil, então eu vou passar, chamo uma assembleia, e eu vou passar a administração dos fundos para outro administrador. Então, muito interessante sua pergunta, e a resposta é um sonoro não, ou seja, não vai acontecer nada aí com o fundo imobiliário, com os imóveis continuam sendo do fundo. Aliás, então a resposta é sim. Foi até bom aqui, não precisa editar nada aqui, vamos direto aqui, justamente para ficar até mais legítimo aqui. Os imóveis continuam sendo dos cotistas? Sim. O não é que não acontece nada, e o sim é que os imóveis continuam sendo dos cotistas, porque na verdade os cotistas do fundo, né? E o fundo é que é dono dos imóveis, que é um CNPJ. Então, essa gestora o administrador, na verdade, vai chamar uma assembleia para eleger um novo gestor. Normalmente, esse período demora 30, 60 dias para acontecer esse processo todo, e a partir daí, essa nova gestora vai assumir as decisões de investimentos do fundo, enquanto isso, o administrador será não só o responsável fiduciário, mas também de fazer toda ali as decisões necessárias dentro do fundo. Tudo bem? Então, parabéns pela pergunta, Fabiano. Vamos em frente aqui para agora Ricardo Menezes, pergunta número 2. Como o investidor deve mentalizar a diferença entre preço da cota e valor do patrimônio visando longo prazo? Uma pergunta interessante, pergunta de comportamento, né? A gente tem falado cada vez mais da importância, né, Ricardo, dessa psicologia do investidor, né, psicologia financeira aplicada ao universo aqui de investimentos, e no fundo imobiliário, de fato, muitas pessoas ficam presas a essa questão do preço da cota em relação ao valor do patrimônio. A forma que eu tenho de mentalizar melhor isso é fazer um acompanhamento anual, ou seja, lá no último dia do ano, né, lá 30 de dezembro, 31 de dezembro, 30 de dezembro normalmente é o último pregão, 31 de dezembro é aquele dia que está tudo parado, né, véspera ali do ano novo, a cidade está parada, está tudo muito quietinho, acordo cedo ali, e aí você pega e tabula quanto que você teve de variação patrimonial. O que eu posso dizer para vocês, por uma experiência já de alguns anos, é de que você que é uma pessoa que tem ali o hábito de reinvestir seus dividendos, um aporte a mais ali dos seus recebimentos, né, do seu salário, das suas receitas, né, que eventualmente sobra ali todo mês, normalmente você tem um crescimento regular entre um ano e outro, apesar do preço das cotas, justamente porque você tem um rendimento mensal que, se reaplicado, ele faz com que você tenha uma resiliência dos investimentos em fundos imobiliários, porque mesmo que você tenha um ano não tão bom de cotações, os rendimentos mensais faz com que você tenha ali uma certa resiliência com relação a essas variações. E em anos melhores, aí normalmente você tira uma diferença. E quando você faz um estudo de 5 anos, 10 anos, e eu já tenho uma certa condição de fazer isso, você percebe que quando você coloca dentro de uma média, você tem anos melhores, piores, anos muito bons, anos não tão bons assim, mas na média você tem um crescimento regular que faz com que o seu rendimento ande junto com o seu patrimônio. Isso é que é o mais interessante. O crescimento patrimonial tem uma relação muito grande com o rendimento, com o crescimento da renda. Então, à medida que a sua renda vai crescendo, o seu patrimônio vai crescendo e vai virando uma coisa meio que simbiótica, uma coisa meio que interconectável, uma coisa está ligada na outra. E aí isso te dá uma sensação de liberdade, de tranquilidade muito
libertadora, a verdade é essa, porque aí você passa a ficar menos conectado nessa variação diária das cotações. Então, essa é a minha forma de mentalizar, né? Você fez uma pergunta bem, eu diria, profunda, né? Mentalizar a diferença. Então, eu estou te respondendo de uma maneira realmente voltada para a sua capacidade, seu psique aí de absorver melhor esse tipo de dúvida, que é bem recorrente dos investidores. Pergunta da Patrícia Camargo: em uma carteira equilibrada, qual deve ser a lógica para decidir a porcentagem entre fundos de tijolos e fundos de papel? Isso muda de acordo com o ciclo de juros? Que pergunta fabulosa da Patrícia. Tem algumas respostas. A primeira resposta clássica: olha para o IFIX. Hoje o IFIX está mais ou menos 60%, 65% tijolo, 35%, 40% papel. Essa é uma boa configuração. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta: isso muda de acordo com o ciclo de juros? Veja bem, vamos lá. Se você tem condições de direcionar os seus aportes para uma ou outra classe a depender do ciclo de juros, pode fazer isso sim. Então, se você perceber, por exemplo, que tem uma iminência de queda de juros e você quer colocar um pouquinho mais em tijolo, faça isso. Como eu sempre falo, pessoal, uma libertação que eu tive na vida em algum momento foi quando eu parei de colocar percentuais fixos e coloquei percentuais variáveis. Por exemplo, quanto eu quero ter de renda fixa na minha carteira? Antes eu ficava assim, será que tem que ser 10? Será que tem que ser 15? Será que tem que ter 20? Será que tem... Eu parei de falar com isso. Eu falo hoje, entre 10% e 30% é um excelente número para mim. Pode ser diferente para a Patrícia, pode ser diferente para outras pessoas que nos acompanham. Então, mínimo de 10, máximo de 30, entendeu? É uma órbita que fica interessante. Então, para fundos de tijolos, na minha opinião, entre 50% e 70%. Aí a conta é invertida, entendeu? Vai ter momentos, então, Baroni, que pode ter 50% de tijolo, 50% de papel? Pode acontecer. Dependendo da condição que você tiver do mercado, pode acontecer. É que a gente nunca vivenciou ainda, né? Nunca, deixa eu falar de maneira diferente. Há muito tempo, nós não vivenciamos um momento em que você tem ágil em todos os lados, né? Esses fundos que hoje aí estão caindo, que você fala, mas esse fundo está caindo, ele é tão bom, por que ele está caindo? Já teve época que esses mesmos fundos estão negociando com yield de 5,5%. E às vezes o fundo de papel, um yield de 9,5%, 10%, 10,5%. E aí, às vezes, nesse momento, é melhor você ter um pouco mais de papel. Entendeu? Então, depende muito da condição. No fim do ciclo de queda de juros, pode ser que os tijolos estejam super valorizados e os fundos de papéis estejam melhores para serem alocados. Então, de repente, chegar até 50%, não vejo problema. Tá? E o último critério, Patrícia, que eu acho que é importante, é a pergunta seguinte: o quanto você tem de renda fixa na carteira? Por exemplo, eu já tive pessoas, né, assim, de pessoas que a gente conversa, que assim, a pessoa fala assim, não, eu gosto mesmo é da renda fixa, e eu gosto de ter um pouco de renda variável, mas o meu foco é renda fixa, então eu tenho 60%, 50%, 60%, 70% em renda fixa. Uma pessoa que tem 70% de renda fixa, e tudo bem, não estou fazendo nenhum juízo de valor, aí ela vai deixar lá 15%, 20% em fundo imobiliário. Eu acho que ela deve ter muito mais tijolo, porque para que ela vai ter fundo de crédito, sendo que ela já tem muita renda fixa? Eu sei que fundo de crédito, né, fundo de CRI, ele é um fundo de renda variável, mas o que está lá dentro é renda fixa. Para que você vai ter um monte de fundo de papel se você já tem 70% em renda fixa? E nessa renda fixa vai ter debênture, vai ter título IPCA+, vai ter CDI, né? Não tem muito sentido você ter uma carteira dessa configuração e ter um monte de fundo de papel. Então, às vezes, essa carteira vai ter muito mais tijolo. O inverso é verdadeiro. Eu conheço pessoas que falam o seguinte, não, Barão, minha renda fixa é só para reserva mesmo, é coisa de 10%, pouquinho. Essa pessoa tem um pouquinho mais de fundo de papel, também não vejo problema. Então, ela ter 40%, 45% em fundo de papel, legal, não tem problema. Tá? Então, essas são as respostas para a Patrícia. E a quinta e última pergunta, do Marcelo Nogueira: professor, por que um fundo imobiliário com 0% de vacância ainda pode estar rendendo menos do que o esperado? Excelente pergunta. Porque, às vezes, Marcelo, esse aluguel que foi contratado foi um aluguel abaixo daquilo que deveria ser. Aliás, essa é uma crítica recorrente de alguns investidores, né? Um gestor tem lá 20% de vacância no portfólio. Se ele alugar barato, ele zera a vacância, mas o rendimento vis-à-vis o patrimonial não vai ser condizente com o que ele tinha de imaginado no primeiro momento. Se ele segura um pouquinho mais, a vacância continua mais alta, mas quando ele aluga num valor de metro quadrado que faz mais sentido do ponto de vista de retorno de capital. E aí, existe certo e errado? Não, não existe certo e errado, é uma questão mesmo discricionária do gestor tomar a decisão. E a gente sempre vai criticar um dos dois lados, né? Porque se ele aluga barato, a vacância está zerada, mas o rendimento é baixo. É o que o nosso querido amigo Marcelo acabou de perguntar aí. O fundo está com 0% de vacância e está rendendo pouco, né? Isso, assim, eu estou considerando que não e eu não estou fazendo vis-a-vis aqui, preço da cota no secundário, eu estou fazendo vis-a-vis patrimonial. Então tem fundo que é 0 vacância e está rendendo vis-a-vis o patrimonial 6% ao ano.
Significa dizer o quê? Que o gestor privilegiou zerar a vacância ou baixar muito a vacância, mas está alugando barato. Esse é o ponto. Agora, tem fundo que você faz o vis-a-vis patrimonial e supostamente projeta um rendimento que, se alugar tudo, vai dar um yield de 8, 8,5. Tá certo que ele não conseguiu ainda alugar tudo, mas se ele alugar nas condições que ele está buscando, ele vai ter um retorno sobre o capital aplicado mais adequado. Então, entra aquela velha discussão, né? Quem está certo e errado, e não tem muito isso, tá? Olha a pergunta do Tiago Antunes. Professor, para quem sempre ouviu que bom mesmo é comprar terra, casa, quais são os 3 principais argumentos para convencer alguém a trocar o aluguel tradicional pelos dividendos dos fundos imobiliários? Tiago, deixa eu dar um passo para trás. Primeiro, eu acho que essa decisão ela não é puramente matemática, ela é uma decisão que envolve família, que envolve, de fato, o entendimento do investidor com relação a todas essas questões que eu vou falar aqui, todos esses argumentos que eu vou falar. Então, não é uma decisão matemática, é uma decisão que envolve realmente aquilo que você entende e acredita como investimento e como patrimônio, tá? Então, vamos lá, quais são os 3 argumentos? E tem argumentos para o outro lado também, mas você me perguntou para o lado de cá, então vamos perguntar pelo lado dos fundos imobiliários em relação a casas e terras, né, terrenos, etc. Primeiro argumento, diversificação, ou seja, com pouco dinheiro você tem uma pluralidade de receitas. Então, enquanto numa casa, num terreno, você tem uma singularidade de receita, né? Então, é muito, muito difícil você imaginar uma pessoa simples, comum, né? Vai ter dezenas de imóveis, né? E já num fundo imobiliário, com 20, 30, 50, 100 mil reais, que é um preço aí de um terreno simples, uma casa simples, que vai custar 200, 300 mil reais, você consegue montar uma carteira com vários fundos, com várias fontes de receitas diferentes. Então, primeiro ponto, diversificação. Segundo ponto, eu acho que é a questão da própria rentabilidade. Então, quando você olha o retorno dos fundos imobiliários, você tende a ficar um pouco mais tranquilo, justamente quando o seu critério principal é o fator renda. Às vezes, se o seu critério pessoal for o fator de patrimônio, aí talvez comprar um terreno pode valorizar mais do que uma carteira de fundos imobiliários. Mas se o seu critério for renda mensal, considerando o rendimento dos fundos imobiliários médios hoje, considerando todos as condições hoje de mercado, né, que nós temos numa média de uma carteira, esse é um outro argumento bem interessante. E o terceiro e último é você ter, de fato, uma gestão profissional, né? Então, assim, nós temos vários tipos de fundos imobiliários, vários tipos de gestores, vários setores, e você tem gestores profissionais. Então, você tem um fundo de shopping que é gerido por profissionais dessa área também. Você tem fundos de logística que também tem profissionais dessa área, e por aí vai. Fundos de papéis que tem profissionais relacionados ao time de crédito. Então, na minha visão, ter uma gestão profissional para escolher onde aplicar o capital é um argumento forte também, tá? Há outros argumentos, a gente pode, numa outra oportunidade, trazê-los aqui, mas eu acho que isso responde bem ao Tiago.